Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para nós gravarmos aí mais uma lição dos jovens, tá? Nós vamos gravar hoje a lição número 5, tá? 4 de agosto de 2024, tá bom? Já foi o mês, tá bom? E o tema da lição de hoje é a revelação de Deus confronta o secularismo. Hoje, basicamente, duas coisas precisam ser pontuadas, precisam ser destacadas nessa lição. A palavra revelação e, claro, a palavra secularismo. A gente vai aprender que são duas coisas que são como água e óleo, que elas não se misturam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Até porque quando se fala de revelação de Deus, nós estamos falando a revelação de Deus com base na Bíblia, com base na manifestação de Deus na história da humanidade. Isso para muita gente que é secularizada, para muita gente que não acredita em Deus, que não acredita no sobrenatural, que não acredita na intervenção, digamos assim, de Deus dentro da sociedade, dentro da vida humana, isso não é aceito, não entra na cabeça dele. Porque a revelação de Deus, de fato, não é para quem não acredita. A revelação de Deus é para quem acredita. E falar isso pode até parecer um tanto irracional para muitas pessoas, pode parecer absurdo, mas o ser humano ele não é feito só de razão, o ser humano não é feito só de matéria, como essas pessoas querem defender. Talvez a gente vai observar, e a gente tem aprendido ao longo das lições da escola dominical que tratam sobre esse assunto, que esse é um assunto que vocês devem observar que ele está sendo muito tratado. Palavras como pós-modernidade, secularismo, palavras, já ouvimos falar sobre sociedade líquida, liberdade, liberalidade, tá? A gente observa que são essas temáticas, essas palavrinhas complexas, essas palavrinhas moderna, ou melhor dizendo, pós-moderna, elas estão sempre em voga nas nossas lições, porque é exatamente isso que a nossa sociedade ela está a viver, tá bom, gente? Então, estou aqui observando o microfone, está tudo ok? Às vezes eu esqueço de ligar. Então, hoje o tema vai tratar sobre isso, tá bom? Volto a dizer, uma lição não tão difícil, porque ela, assim como as outras, tem uma parte que se torna fácil porque o autor ajuda na aplicação. Tem lição que não ajuda. Tem lição aí que eu já trabalhei e a gente percebe que existe uma certa dificuldade nessa questão da aplicação, tá bom? Mas não é o caso dessa. Essa lição é muito boa porque ele traz a explicação, tá bem trabalhada a lição e ao mesmo tempo ele já aproveita para fazer as aplicações. É aquilo que eu sempre chamo a atenção. Só não vamos nos perder, tá? Em ficar preso muito na questão da aplicação, para você não ficar ali, porque tem professor que às vezes ele se empolga, né, com essa questão, fica ali um subponto, demora muito, acaba passando muito tempo, depois acaba o tempo da aula e ele não consegue desenvolver a lição, tá bom? O nosso texto principal, ele se encontra em Daniel, capítulo 2, verso 19, tá? E diz: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Nosso texto bíblico, tá? Se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, verso 1 ao verso 5, e começa dizendo assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei, né, mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Veja que aqui nós temos a verdadeira expressão da frase missão impossível, né? Verso 13 fala: E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber os sonhos está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em
siríaco, algumas traduções falam em aramaico. Ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Então, gente, aqui está o texto, tá bom? Falando como é que se deu tudo isso. Com base nesse texto bíblico, que a lição vai tratar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. O nosso primeiro tópico, tá legal? Onde tem um sonho perturbador do rei. Primeira coisa que eu penso aqui sobre essa parte aqui, que é o subtópico 1, um sonho esquecido, duas perguntas me chamaram a atenção, tá bom? A primeira é, será que de fato Nabucodonosor, ele teve um sonho ou ele teve um pesadelo? Porque pela descrição do texto bíblico, a gente observa que ele ficou muito perturbado. Geralmente, as pessoas que têm pesadelos, elas ficam extremamente perturbadas, tá bom? Essa é uma coisa que me veio à mente quando eu estava observando essa lição, se é um sonho ou um pesadelo. Se são coisas diferentes, você sabe que são coisas distintas, coisas diferentes, tá bom? Geralmente o sonho, mas podemos dizer assim, não sei se eu posso classificar, porque não é minha área, mas geralmente ele é mais leve, geralmente não chama tanto assim. Às vezes a gente nem lembra, que a segunda pergunta que eu faço é por que que a gente tem dificuldade de lembrar os nossos sonhos? Por que que acontece isso, né? E já o pesadelo não, o pesadelo já seria tão pesado, como a própria palavra fala, tão incômodo para nossa mente que a gente acaba às vezes até lembrando, devido ao impacto, parece assim que ele causa às vezes até traumas. Enfim, nossa aula não é sobre a questão do sono, mas já sobre a pergunta, analisando aqui a pergunta que eu pensei com relação a por que que nós não lembramos nossos sonhos. Eu estava dando uma olhada aqui na internet, aqui no meu computador, só um minutinho que eu vi aqui um artigo, achei interessante esse artigo. Deixa eu botar aqui pra cá. Um artigo que se encontra aí na Super Interessante do mês de abril, tá? Quem quiser pode botar lá assim, a perguntinha lá no Google, você pode até, seria interessante vocês dar uma olhada nisso, é claro que a lição não é nada nessa área, tá? Mas é importante a gente ter pelo menos digamos, aqui ó, foi até atualizado em 22 de fevereiro de 2024, né? Esse artigo aqui, você coloca lá, porque às vezes nós não lembramos de nossos sonhos e outras vezes não. Aí aqui tem um artigo que vai falar sobre isso, que eu achei bem interessante. Ele começa dizendo o seguinte sobre esse assunto. Só nos lembramos do sonho se despertarmos até 10 minutos depois que ele acabou. Ó, isso aqui é ciência, tá, gente? Depois que nós acordamos 10 minutos depois que nós acordamos, a gente consegue lembrar do sonho, né? Aí tenho aqui o neurofisiologista, né? Katsumasa Hoshino, da Universidade Estadual Paulista. Ele diz o seguinte: esse é o tempo em que o cérebro ainda consegue ativar a memória, no estado de sonolência, quando a pessoa está um pouco acordada. Com a memória, Como a memória é uma função do consciente e o sonho do inconsciente, ela não pode captá-lo se passar muito tempo. E faz sentido, né? Porque a gente tem aí o Freud, né? Freud, que é o considerado o pai da psicanálise, inclusive ele trabalha muito com essa questão aí do inconsciente. Veja que ele fala que os sonhos, eles não fazem parte do consciente, da nossa consciência, eles fazem parte de uma outra parte da memória da mente humana, que é o inconsciente. Esse inconsciente, ele é mais profundo, ele é mais fundo, ele é mais
obscuro, tá? E geralmente os estudiosos dessa área que trabalham com a mente humana, eles vão dizer exatamente que a forma, talvez, de você conhecer alguns segredos que estão ocultos dentro da nossa mente, a porta de entrada, digamos assim, é o sonho. Inclusive, como eu estava falando, o Freud, né, ele vai usar muito isso em suas experiências. Claro que nem todos os psicólogos, o pessoal que trabalha nessa área, eles dão importância a isso, mas outros eu conheço que dão importância. Volto a dizer, não sou psicólogo, sou formado nisso, mas o que a gente ouve falar é que ele usou muito, muito mesmo, em seus pacientes, usou sonhos, tá? Usou sonhos para poder curar traumas, poder entender melhor o comportamento de algumas pessoas, tá bom? Aí ele fala mais aqui, o sono, o artigo, né, no caso, o sono tem diferentes fases, que eu achei interessante. A primeira é a citada sonolência, na qual o mínimo ruído faz acordar. Porque, às vezes você está aqui diante da televisão, você está aqui diante, lendo um livro, vem aquela sonolência, ou até mesmo deitado, um sono mais leve, né? Mais fraco, por isso que ele é denominado de sonolência. Essa é a primeira fase. Mas aí qualquer coisa pode, tipo, acordar você. A segunda é a do sono leve, seguida do médio e do profundo. Tá? Então, nós temos aqui a primeira fase, que é a sonolência. A segunda é um sono leve. Aí nós temos a terceira, que é o sono médio, ele não vai dar maiores explicações. E a quarta e última é o que eles chamam de sono profundo. É aquele que, como a gente costuma brincar, fulano e tal parece que está morto. Quando dorme parece que ele está morto. Ali é porque ele está ou ela está na fase profunda de sono. Tá? Nessas 4 fases, do chamado ciclo do sono, a pessoa ainda não sonha. Olha que coisa interessante, como Deus é... quando eu leio essas coisas, eu fico pensando como Deus ele é complexo, como Deus ele fez o ser humano com uma complexidade tremenda. Né? Aí ele fala o seguinte, né, o artigo faz uma citação. Depois de cerca de 90 minutos, ó, que coisa interessante, inicia essa fase REM, R-E-M, que é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos, tá? REM, movimento rápido dos olhos. Então, o ser humano ele tem 4 fases de sono: sonolência, leve, médio, profundo, de acordo com o artigo aqui. E depois de 90 minutos, ele tem, de acordo aqui, ele entra nessa fase do REM, que essa é uma sigla em inglês, e significa movimento rápido. Eu li em outro lugar que nesse momento aqui os teus olhos ficam mesmo você de olhos fechados, você fica mexendo com os olhos. Tem vários sintomas aqui, mexe com os olhos muito rápido, a aceleração até cardíaca, ela aumenta, as batidas cardíacas. Tem uma série de coisas que acontecem nessa fase aqui do sono. E aí ele vai falar aqui, ele vai dizer o que aqui, depois que você entra na fase REM, ele diz que é somente nesse estágio que podemos sonhar. Tá? Então, basicamente, digamos que são 5 fases, não sei se eu estou correto em dizer, mas enfim, quando entra na fase REM, aí você começa a sonhar. Então, veja que é muito complexo esse negócio do sonho. Eu tô citando isso aqui para vocês entenderem o problema que foi para Daniel, o problema que foi para aqueles magos, para aquelas pessoas ali, tentar decifrar uma coisa que até humanamente falando é impossível. Porque pelo que eu estou observando aqui, pela leitura que a gente faz, ainda que de uma forma grosseira e primitiva, mas a gente observa que essa fase do sono, essa fase que eles chamam de REM, é um estágio muito profundo. Aí por isso que ele fala que é somente nesse estágio que podemos sonhar. Numa noite de descanso, é normal ter cerca de 4 a 6 fases REM. Olha que coisa interessante. A pessoa, porém, só vai se recordar do último sonho. E o texto bíblico, ele fala que Nabucodonosor teve uns sonhos, não foi só um sonho. Tá? Então, lá o texto, se você atentar para ele fala de uns sonhos, está no plural. E ele está dizendo aqui que é normal a pessoa ter pelo menos de 4 a 6 fases REM. E aí ele diz que a pessoa, porém, só vai se recordar do último sonho.
mas nos lembramos de mais de um quando há microdespertares depois que o sonho acabou, ativando a memória no meio da noite, afirma Katsumasa. As pessoas que mais se lembram de seu sonho são, portanto, as de sono leve, que despertam facilmente. Isso por quê? Porque essa de sono leve que desperta facilmente, lembra que, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu li em algum lugar, quando a pessoa ela desperta, ela tem ali, de acordo com alguns estudos, 10 minutos depois que ela desperta do sono, ela consegue lembrar daquele sonho, porque o sono dela é muito leve. Então, resumindo, tá? Quanto mais for o grau de estágio do sono da pessoa, mais dificuldade ela vai ter, tá? Ela vai ter em se lembrar dos seus sonhos, ok, gente? Então, depois você dá uma lida aí, tá? Eu não vou ler todo o artigo, senão ele vai perder muito tempo com essa questão aqui da lição. Tá legal? Vamos voltar aqui para a lição. Isso aqui foi só para dar uma observação, né? Sobre essa questão aí dos sonhos, que é muito importante. Hoje tem estudos, né, sobre isso. E aí, só para mostrar como o tema em que Daniel aqui vai se meter, digamos assim, a situação em que Daniel vai se encontrar é de extrema dificuldade, né? Biologicamente falando, é um negócio muito complicado, tá? Então, o primeiro tópico, ele vai falar sobre o sono perturbador, tá legal? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas basicamente, com base no capítulo 2, do 1 ao 5, o autor da lição ele vai tratar sobre esse sonho, tá legal? Já o segundo subtópico fala da impotência humana, porque aqui ele vai trazer, tá? Ele vai trazer o quê? Que logo após ele acordar, Nabucodonosor, e aí ele não lembrava mais do seu sonho, ele vai chamar os seus magos, ele vai chamar os astrólogos, ele vai chamar os caldeus, ele vai chamar toda a corte. Lembra na lição que falou sobre o propósito da Babilônia? Nabucodonosor convocou pessoas, né, jovens, treinou essas pessoas, porque ele queria que ele queria na corte dele que tivesse pessoas ali preparadas para ajudar ele, aconselhar, dar uma palavra de sabedoria, tanto na área política como também na área religiosa. E aqui o autor da lição, ele vai trazer, tá bom? Ele vai trazer aqui, o autor da lição, uma explicação interessante quando ele diz que nós, nesses tempos aqui, essa questão de sonhar e não lembrar de um sonho, isso perturbava por quê? Porque eles eram muito religiosos, né? Eles eram muito, muito religiosos. Até aqui, ó, para a nossa cultura, ele vai dizer, para a nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum, mas na superstição oriental da época era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão, o rei ficou profundamente angustiado. Então, ele queria saber, ele fica angustiado, como ele fala. Para nós, isso pode ser algo do senso comum, ok, é uma coisa normal, natural, devido ao conhecimento, às informações que nós temos, mas na cultura babilônica, não. Na cultura babilônica, isso aí era considerado muito dentro da superstição. Gente, chegou aqui o comentarista da lição, né? O Max. Ele já vem aqui, encheu o saco, né? Quando ele me vê falando, ele pensa que eu tô também falando com ele. Dá tchau, Max. Tchau, vai-te embora, Max. Vai-te embora. Então, era considerado uma superstição porque ele acreditava que os deuses queriam falar alguma coisa, isso poderia ser um mau presságio, e ele precisava saber urgentemente do que se tratava aquele sonho, tá bom? Por isso que ele vai ficar extremamente perturbado. E aí entra a impotência humana, né, gente? Porque outro ponto interessante a ser citado aqui é que aquelas pessoas que eram estudadas, aquelas pessoas que foram treinadas, elas foram incapazes de realmente até impossível, né, gente? Não tinha as técnicas que tem hoje. Hoje tem muitas técnicas, mas naquela época não tinha as técnicas que tem hoje. A ciência não era avançada nesse campo. Então era muito complicado, tá? Muito complicado eles lembrar, tá bom?
fazer ele lembrar o sonho de uma outra pessoa, isso é praticamente impossível. Então aqui mostra, é importante a gente mostrar que o ser humano ele tem limites. É isso que a lição quer passar. O ser humano, por mais que ele estude, por mais que ele tenha informação, ele tem limites. A gente não sabe de tudo, gente. Tá legal? Tem coisas que realmente foge a nossa força, tá? Foge da gente. Então tem coisas que realmente o ser humano deveria parar e reconhecer que ele tem limite, mas não é o que acontece. E aí no terceiro subtópico, o que acontece? Alguém é chamado. Quem? Daniel, ele vai ser chamado. Por quê? Porque ele recebeu um dom da parte de Deus. É bom que se diga isso. Isso de Daniel aqui não foi algo que ele aprendeu numa faculdade, aprendeu numa escola. Ele tinha esse dom. Tá legal? Então, o primeiro tópico da lição, eu não vejo grandes dificuldades. Basta você frisar bem essa questão, tá? Mostrar a questão do sonho, por que ele foi esquecido, por que esse sonho foi perturbador, mostrar, como a própria lição fala, que o ser humano ele é impotente, por mais que ele tivesse um grau de conhecimento. Eu já li na Bíblia, eu creio que é na Bíblia de Tomanel, a Bíblia de estudo do Tomanel, ela fala que eles tinham provavelmente livros, tá? Livros sobre interpretação de sonho, por isso que eles pedem para o rei contar o sonho para eles, porque com base no que ele ia contar, esse sonho, aí eles iam dar a interpretação, porque tinha com certeza livros escritos, aonde eles iam lá recorriam esse material para fazer a interpretação. Só que o rei ficou extremamente furioso. Isso mostra um pouco também da personalidade egocêntrica, tá? Narcisista de Nabucodonosor. Não é à toa que o próprio sonho de Nabucodonosor, você vai observar que o Império Babilônico ele é simbolizado, representado por uma cabeça de ouro, ou seja, um metal nobre, tá? Um metal nobre. Isso mostra que, de fato, esse rei não era fácil, tá? Não era fácil a pessoa dele. O segundo tópico da nossa lição, meus queridos, vai tratar, deixa eu ver aqui, porque eu estou no tablet, tá aqui. A conduta de Daniel e a interpretação. Qual foi a conduta? Veja, os outros entraram em parafuso. Os magos, todo mundo deve ter ficado realmente em parafuso, entrou em desespero. Mas qual foi a conduta de Daniel? Primeiro, o autor vai mostrar aqui as atitudes de Daniel. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, oficial do rei. Tá? Sabedoria. Tá? Daniel era um homem sábio. O crente tem que ter sabedoria. Tem horas. Veja que essa situação aqui ela é muito complicada. Muito complicada. Volto a dizer, não é eu a palavra, deixa claro que essa é uma situação que, humanamente falando, ela é impossível, gente. Alguém chega, olha, eu sonhei isso, mas não estou lembrando, e eu quero que você lembre o sonho e também me dê a interpretação dele. Até que a fase da interpretação ainda dá para a gente tentar resolver, mas lembrar o sonho de alguém é complicado. Mas aí, de forma sábia, ele foi procurar entender primeiro a situação. Tá? Segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo, vai até a autoridade. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente e nem sempre Deus age de imediato. Isso aqui é importante, eu achei muito importante isso aqui. Ele primeiro vai a um dos chefes, depois ele vai até o rei, que é a segunda atitude dele, pede um pouco mais de tempo. Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Em terceiro lugar, ele compartilha a situação com os amigos. Tá? Aqui ele vai trabalhar a questão de a gente aprender que tem hora que a gente tem que pedir ajuda. E ele até cita aqui que amigo não é só para sair, para se divertir. Tem hora que também é importante chamar os amigos e contar algum problema e tentar achar uma solução. Tá? E em quarto lugar, eles oram pedindo a misericórdia de Deus. Então, veja que ele teve alguns passos aqui para tentar resolver aquela situação, tá bom? E em quarto lugar, um dos mais importantes é, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Daniel, né? Então, vamos orar. Então, foi o que eles fizeram, eles foram orar. Porque essa é uma situação que foge totalmente ao escopo humano, foge totalmente aos limites. Nosso raio de ação ali ficou limitado. Tem hora que o raio nosso ele fica limitado. Tá?
É mais ou menos assim, gente. Às vezes a gente tá doente, a gente toma um remédio. Tem remédio para cura, tem médico para curar, tem hospital. Mas tem momento que não dá mais, tem momento que aquilo foge totalmente ao raio humano. Então aí entra a ação de Deus, tá bom? Então esse é o primeiro subtópico. O segundo vai falar sobre que Deus atende a oração dele foi atendida. É bom lembrar que para Deus atender uma oração dessas, a gente quer que Deus atenda nossas orações. E aí é bom que se faça a pergunta, sempre se faça a pergunta para mim, eu faço a pergunta para mim, você deve fazer para você. Por que que às vezes Deus não atende as nossas orações, tá bom? E tem vários fatores. Não é porque Deus não pode, sabe que Deus é soberano. Nós pregamos isso, que Deus ele é soberano, que ele é o Deus do impossível, que ele pode fazer todas as coisas. Mas a questão também é que muitas das vezes nós agimos de forma mal. O próprio Tiago vai falar sobre isso. Nós não sabemos pedir, que a gente pede mal. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos, e nossas orações às vezes são soberbas, são egocêntricas, e até o nosso comportamento, às vezes, ele não condiz com a palavra, ele não condiz com a vontade de Deus. E aí tudo isso é levado, porque nós estamos falando de Daniel, você sabe que Daniel era um crente, ele tinha um padrão. Na lição passada foi falado sobre isso, quando ele coloca no seu coração, ele decide no seu coração não se contaminar, ou seja, foi uma decisão. Então era uma pessoa de decisão, de caráter, de personalidade, tá? Mas a oração uma vez atendida, a lição vai falar que ele teve gratidão, foi grato, reconhecendo que Deus é aquele que faz todas as coisas. Ele teve a bondade, logo após ele, se ele fosse outro, ele poderia pegar e guardar essa informação para si e extrair alguma vantagem. Mas a lição fala, ele teve o quê? Bondade, porque ele foi lá e comunicou a revelação oficial do encarregado, tá? E fazendo isso, ele acabou intercedendo pela vida daquele pessoal, dos astrólogos, dos magos, dos feiticeiros. Ele, ele acabou intercedendo por isso, porque a sentença já tinha sido dada. A sentença qual era? Era a morte. Ele teve humildade, né? Ele fala aqui que diante do rei Daniel faz questão de enfatizar que há um Deus nos céus que é capaz de revelar todos os segredos. Que exemplo, né, gente? Que exemplo. Daniel aqui vai demonstrar, ou seja, reconhecer, rapaz, isso aqui não vem de mim. Eu mesmo sou como todos eles, não tenho capacidade. Isso aqui é muito semelhante à questão da salvação eterna. Tem muita gente, eu sou salvo, eu estava pregando sobre isso na igreja, eu sou salvo porque eu frequento a igreja, eu sou salvo porque eu sou legal, eu dou oferta, eu faço caridade. Não, você é salvo pela graça de Deus. Você não tem condição, nós não temos condição de ser salvo pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Tudo vem do Senhor, né? A interpretação e a recompensa é o terceiro subtópico. Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. A estátua tinha uma cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, perna de ferro e pés feitos de sua mistura de ferro e barro. Subitamente uma pedra aparece, tá? Sem a ajuda de mãos humanas e atinge os pés da estátua. Eu não vou me deter muito agora sobre essa interpretação, porque vai ter uma lição, inclusive ele vai falar aqui, aonde a gente vai estudar os impérios, tá legal? Então, eu não vou me deter sobre isso. Só quero destacar, entendeu? Que aqui, nesse caso aqui, desse subtópico, né? Daniel vai mostrar para o rei que existe uma profecia, está traçada sobre a história da humanidade, e que independentemente de os impérios serem grandes, como foi a Babilônia, como foi o Império Medo-Persa, como foram os gregos, tá? E por último, o o Império Romano, haverá o Império do Anticristo, porque aqui entra história, aqui entra escatologia, então é um assunto muito longo, né? Mas no final de tudo haverá um outro império, tá? Que é o Império de Cristo, é o próprio reino de Cristo, o reino de Deus sobre a face da terra. Porque todos esses impérios, ainda que fossem grandes, maravilhosos, como foi o caso aqui a Babilônia, eles fracassaram, né? Fracassaram porque as pessoas estavam dentro de um sistema, estavam sob o pecado e fracassaram.
Então, não vou entrar nesse detalhe, vai haver uma lição que vai falar só sobre esses impérios, e a gente vai entrar com mais detalhes sobre o assunto. O terceiro e último tópico fala a revelação de Deus em tempo de secularismo. Aqui, a lição tem um tema, lembra? A revelação de Deus é o tema da lição. Lá em cima eu falei sobre isso. Tá legal? Deixa eu voltar aqui. A revelação de Deus confronta o secularismo. Ah, tá. Só para aqui abrir aqui um parênteses, voltando aqui. Professor da Escola Bíblica Dominical, você tem aí na sua lição de professor um gráfico, tá legal? Um gráfico que foi retirado da Bíblia de estudo de aplicação pessoal, tá? Onde tem aí a estátua, né? A estátua que Daniel trouxe, né? Que ela veio em forma de sonho. E aqui, gente, vai entrar uma questão super interessante, né? Como é que era essa estátua? E tem um livro ali, que eu não trouxe ele para cá, mas tem um livro ali que ele mostra que essa estátua não é bem esse desenho que a gente vê muito nos livros. Às vezes eles fazem um desenho da estátua muito perfeito, mas provavelmente essa estátua era uma estátua que estava dentro ali dos costumes, dentro da cultura babilônica. É bom sempre, vocês sabem disso, a gente costuma sonhar, e os nossos sonhos, eles têm significado, só que eles revelam exatamente o nosso ambiente. Então, dificilmente você vai, se você é uma pessoa que vive dentro da cidade, no meio de prédio, no meio de carro, computador, celular, tablet, e aí você não é uma pessoa que vive no campo, por exemplo, dificilmente você vai ter um sonho relacionado a coisas do campo. Dificilmente você vai ter isso, tá legal? Então, os sonhos, eles retratam exatamente o nosso dia a dia. Ele retrata exatamente o nosso contexto, nosso ambiente. Então, Nabucodonosor, Daniel, todos eles estavam dentro de um ambiente. E o ambiente ali, a cultura, era a civilização babilônica, tá bom? E o terceiro tópico, voltando aqui, ele vai falar sobre a revelação de Deus em tempos de secularismo, tá legal? Primeiro, a infalibilidade da palavra de Deus. Um dos sentimentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha, tá? Estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história, numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano, tá? Muitos anos depois, no capítulo 7, o próprio Daniel terá uma visão que irá retratar as mesmas realidades históricas desta revelação, conforme estudaremos detalhadamente na 10ª lição. Então, a gente não vai entrar aqui nesse tema, porque vai haver, na 10ª lição, uma abordagem histórica sobre esses impérios. Mas, o que vale ressaltar aqui é que a palavra de Deus está acima do secularismo. Volto a falar, ao longo da história, a gente tem debatido isso, nós temos inúmeros teóricos na filosofia, na sociologia, na história, na psicologia, que é uma ciência mais atual. Enfim, é o que a gente chama de ciências humanas, onde alguns teóricos que não têm fé, que não têm crença, que não acreditam mais em Deus, ou já acreditaram, são ateus, ou se acreditam em Deus, mas é uma crença desassociada a um compromisso com Deus, ou seja, querem servir a Deus, mas vivendo seus próprios quereres, seus próprios porquês, tá? Enfim, aonde essas pessoas, elas costumam dizer que a fé, ela não se intromete dentro dessa sociedade. Só que isso é balela, isso é lorota. Por que eu posso dizer isso? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade pós-moderna, por isso que a lição aqui nesse tópico vai falar sobre o movimento iluminista, porque aqui, professor, você tem que buscar um pouco a história. O que foi o movimento iluminista? O movimento iluminista foi um movimento aonde se defendia de que o ser humano, ele é um ser racional, tá? E como ser racional, ele não precisa de forças externas. Quando você fala forças externas, é a tal da força religiosa, de Deus, de demônios. Por isso que muitos chegam até, alguns iluministas nem creem em Deus, nem acreditam em Deus. Inclusive, a nossa bandeira, vocês sabem disso, ordem e progresso, é uma frase iluminista, porque o iluminismo ele tinha essa filosofia em dizer o seguinte, que o ser humano, à medida em que ele vai se educando, que ele vai aprendendo, ele vai o quê? Progredindo, ele vai evoluindo. Essa é a ideia do iluminismo. Quanto mais
você aprende, quanto mais você é educado, quanto mais você tem conhecimento, mais você vai progredindo. Só que, ao longo da história, a gente vai observar que esse tal do ser humano ser bom, como eles pregavam, eles diziam isso, que um dos lemas do iluminismo é que o homem ele é bom. Esse bom, ele ficou realmente manchado quando veio aí as guerras mundiais. Quando veio as guerras mundiais, eles tiveram que, talvez não, tiveram que realmente repensar os seus conceitos, né? Realmente, que homem bom é esse, por exemplo, que constrói armas, que constrói bombas para tirar a vida do outro. Então, se esse homem, como as guerras, né? Onde foi que aconteceu as guerras? Na Europa, né? As guerras mundiais começaram na Europa. Então, o europeu, nessa época, e até hoje alguns, a gente vai observar, um exemplo é a antiga Alemanha, com o seu sistema nazista, na Europa, né? Então, se o homem ele é educado, se ele recebe conhecimento, etc., então como é que ele é capaz, né, de produzir uma guerra, né, uma atrocidade, destruindo famílias, destruindo vidas, mulheres, crianças, velhos, homens de forma geral. Então, esse homem não é bom. Então, as guerras vieram para mostrar exatamente, o homem, ele não é bom. O homem, ele é pecador. E como pecador, se ele não tem o controle, se ele não tem ação, se ele não tem contato, acesso à revelação de Deus, se a revelação de Deus não se der nesse ambiente, o homem está completamente acabado. Tá? Só que nós observamos que não acabou por aí com as guerras. A gente percebe que ainda hoje nós observamos elementos, principalmente nos dias atuais, elementos do iluminismo, que causa essa tentativa de uma sociedade secularista. Eu não consigo ver assim, não consigo ver uma sociedade totalmente secular, mas a gente vê pessoas que levantam essa bandeira. O que seria essa sociedade secularista? Em termos assim, bem simples, seria uma sociedade que tira toda a ideia de Deus, toda a ideia de religião. Então, não tem religião, tá? Não tem Deus, não tem céu, não tem inferno. Então, isso aí é o que muitos têm levantado essa bandeira, têm tentado colocar ela fincada aí, meter na cabeça das pessoas. Só que o que a gente observa? Que mesmo com essa tentativa, mas as pessoas continuam crendo, as pessoas continuam manifestando a sua fé. E aí isso varia, pode ser no cristianismo, pode ser no islamismo, pode ser no esoterismo, pode ser nas religiões afro, enfim, não importa. Mas a gente observa que na maioria, assim, de uma forma bem esmagadora, as pessoas manifestam as suas crendices, as suas crenças religiosas. Tá? Então, mas aqui no caso, a lição quer tratar que a palavra de Deus ela é infalível, ou seja, podem falar, pode dizer o que quiser, mas ela continua infalível, tá bom? O segundo subtópico vai falar sobre secularismo racionalista, foi o que eu acabei de falar agora há pouco, essa tentativa de secularizar a sociedade, transformando ela cada vez mais racional, dizendo, olha, tudo tem uma explicação. Só que tem uma explicação. Alguns chegam até a dizer, se não tem explicação hoje, amanhã vai ter. Irmãos, a gente sabe que nem tudo vai ter explicação. Uma coisa, por exemplo, que a ciência ela tenta romper a barreira da morte. Todas as tentativas, né? A gente sabe de pessoas aí famosas, ricas, que dizem, né? Até aquele Walt Disney, que o corpo dele está congelado e foi congelado com esse objetivo de tentar. A gente não sabe se é verdade mesmo. A gente vê coisa na internet, nem sempre tudo que se diz na internet é verdadeiro. Mas enfim, pessoas acreditam que um dia eles conseguirão romper a barreira da morte. A gente sabe que isso aí praticamente é impossível, porque a vida ela está na mão de Deus. Tudo bem fazer um clone, fazer um robô, aumentar a tecnologia, como nós temos visto, que a tecnologia ela avançou bastante, são coisas bem diferentes do que você pegar e conceder ao ser humano alma, espírito, vida, sentimento, essas coisas tudo são muito do espírito, são muito da alma. Então, é como eu volto a falar, chega um momento que o nosso raio de observação, de poder, de conhecimento, ele tem limites. Ninguém sabe todas as coisas, tá? Mas o objetivo principal desse
racionalismo, como ele fala aqui, esse secularismo racionalista, o objetivo principal é desintoxicar, vou usar essa palavra, desintoxicar o ser humano completamente dessa ideia, que eles chamam de ideia primitiva, né? Eles chamam até isso é primitiva, essa crença nesse Deus paternalista, né? Alguns dizem, se vocês desenhem um Deus que vocês gostariam de ser igual a eles, então é complicado, né, gente? E por último, a revelação e o sobrenatural. Antes de tudo, acreditamos em um Deus que se revela e revela seus planos ao homem, seja de forma geral ou seja de forma especial, tá? Então eu vou encerrando por aqui dizendo sobre essa questão da revelação. Como a lição fala, tem a revelação geral, por exemplo, a natureza, a árvore, os peixes, os rios, o cosmo, a criação de forma geral, ela revela Deus. O salmista fala, os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. Então, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que é aquilo que Deus quis revelar de si mesmo, né? Tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis ele revelou. Então, às vezes, isso aqui a gente trabalha até em missão, na teologia de missão. Tem uma pessoa lá dentro de uma determinada localidade que ele nunca teve contato com a Bíblia, ele nunca teve contato com Jesus, ele nunca ouviu falar de igreja, lá não tem missionário, não tem pastor, não tem pregador, mas lá ele está tendo sim uma revelação, que é o que a gente chama de revelação geral. E tem a revelação suprema, né? A revelação especial, que é a própria pessoa bendita de Jesus Cristo que se revelou entre nós. O autor do livro de Hebreus, ele vai falar isso logo nos primeiros versículos do capítulo 1, que nos últimos, que ao longo da história, Deus ele falou através dos profetas, mas nos últimos dias ele tem falado através dos seus filhos. Então, gente, essa é a nossa lição. Espero que você tenha uma ótima aula, que você tenha um domingo abençoado, não é uma lição complicada, tá legal? Volto a pedir aí vocês o compartilhamento, de forma que possa compartilhar, né, esse vídeo para outras pessoas, tá legal? Nos ajude aí. E é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Espero seus comentários, seu feedback, é muito importante para a gente, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. É isso aí. E até a próxima, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.